Olá pessoal, para você que nos acompanha a partir de agora, estamos começando mais um Saúde em Foco. É um prazer estar com você. Bom, hoje o assunto é importantíssimo. Hoje vamos falar sobre parto. Quem conversa conosco hoje é o Dr. Rodrigo Feijó. Dr. Rodrigo é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná e tem obstetrícia, especialização em obstetrícia pelo Hospital de Clínicas lá da Federal do Paraná. Bom, eu tenho alguns abraços, alguns recados para vocês aí. Primeiramente, queria mandar um abraço lá para o povo de Ponta Grossa que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube e pelo nosso Facebook, a página Saúde em Foco. Eu tenho alguns abraços aqui, ó. Um abraço para o Paulo Santos, um abraço para a Viviane Ribas, um abraço para a Cristiana, um abraço para a Mariene Ribas, um abraço para Carol Bittencourt, um abraço para Karina Carla. Manda seu recado, eu vou mandar abraço para todos vocês. E também queria deixar um abração para o pessoal lá do Hospital São Vicente, especialmente para os meninos da manutenção lá do hospital que pediram esse abraço e estão nos assistindo agora, o Paulo e o Passarinho. É isso aí, pessoal, vou para um intervalinho rápido e já eu volto para falar sobre parto com o Dr. Rodrigo Feijó. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. E para conversar um pouquinho com a gente sobre o parto, eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Feijó, ou Dr. Feijó. Boa noite, doutor. É um prazer. Boa noite, Emanuel. Que bom que estamos aqui para conversar sobre esse assunto tão importante. Doutor, nas primeiras entrevistas que a gente fez, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é relacionada à especialidade. Com você não vai ser diferente. Por que a obstetrícia? Bom, a importância da obstetrícia, assim, na minha vida como médico, assim, surgiu nos últimos anos da faculdade, assim. Nós estávamos acho que no 5º, 6º ano, e daí acaba passando estágio na maternidade. E você tem que trabalhar com o que você se sente feliz, né? E quando chegou na obstetrícia, a gente acabava atendendo só mulheres, e não é doença, você não via gente morrendo a princípio, não via coisa triste, né? Só via coisa... a princípio feliz, que na medicina não é o dia a dia, né, do médico. Então a escolha veio de maneira natural. No 5º, 6º ano da faculdade, onde eu me sentia melhor atendendo era na maternidade. Isso tanto para ginecologia quanto com obstetrícia. Acho que eu me sentia melhor conversando com as pacientes que não estavam num estágio tão terminal, assim, por assim dizer, muito doentes, né. E obstetrícia, assim, é uma especialidade que realmente eu espero ficar assim para o resto da minha vida. Acabo que todo dia que nasce um bebê é emocionante, assim. Sei que você já teve a oportunidade de ver também o nascimento, bastante. Quando o bebê chora a primeira vez, testando os pulmõezinhos lá a primeira vez, é uma coisa assim, é emocionante, muito emocionante, assim. E espero que não mude isso, espero continuar sempre me emocionando com os bebês que nascem, apesar de ter seus riscos acontecerem, várias coisas também no nosso dia a dia, não é só alegria, infelizmente, poderia ser, né, mas não é só alegria.
Mas, a princípio, a obstetrícia entrou na minha vida mais ou menos dessa forma. Após falar tudo isso, também devo contar que meu pai é obstetra. Então já vem de berço já. Ajudou, acaba ajudando, né? Então, desde pequeno já acompanhava o hospital. No último ano é o que deu o empurrão final, né, da faculdade. Mas acabava acompanhando isso muito, muito cedo. Uma curiosidade, né, da obstetrícia, que a palavra obstetra, né, obstetrícia, não sei se todo mundo conhece, mas vem do verbo latim obstare, né, que é ficar ao lado. E obstetrícia é ficar ao lado da gestante, no começo da gestação, no meio da gestação e até o nascimento, e depois que nascer ainda acaba acompanhando a gestante, né. É tão gostoso conversar com alguém que é apaixonado por Sim. aquilo que faz e fala com paixão, né. Eu costumo dizer que na área da saúde a gente tem a oportunidade, às vezes feliz ou às vezes dolorosa, de trabalhar com os dois extremos da vida, do nascimento até a morte. A gente tem complicações no parto também, né, doutor? Com certeza. E você falou dos extremos, às vezes isso ocorre até no mesmo dia, né? Você acaba vendo no mesmo dia uma mãe que chega, que acabou de perder um bebê, e do lado ali uma que acabou de ganhar gêmeos, duas novas vidas. Então esses extremos são constantes. Mas com relação às complicações, você citou agora, as complicações durante o parto é o estágio final, mas pensando no nascimento inteiro, existem complicações do começo até o fim da gestação e depois que nasce ainda continua com as complicações. Durante o pré-natal, durante a gestação em si, as complicações mais comuns que a gente enfrenta no dia a dia é a pressão alta, a diabetes, hipotireoidismo. Nós também acabamos enfrentando muitos casos de infecções maternas, né? Como toxoplasmose, sífilis, doenças que podem levar ao acometimento do bebê, né? Isso daí pode causar muitos problemas graves, né? Fora essas complicações que a gente falou da mãe, complicações também relacionadas ao bebê. Então vai acompanhar no ultrassom, o bebê não está crescendo direito, ou às vezes aquele bebezinho resolve nascer antes do tempo, ou até ter uma malformação fetal, que é o que ninguém quer que aconteça, mas que infelizmente uma porcentagem das mulheres acabam vivendo esse infortúnio. Uma coisa importante assim sobre essas complicações da gestação é a importância do pré-natal. Então a importância do pré-natal, realizar os exames com frequência, ir às consultas do pré-natal, vai fazer exames, acabei de citar, as sorologias para infecções, vai acabar fazendo ultrassom para acompanhar como que está o crescimento do bebê, malformações. Então a importância do pré-natal. Com relação ao parto e o nascimento específico no fim da gestação, tanto faz o parto ser um parto normal, um parto cesariano, os dois têm complicações. Sempre falo para a gestante, ela chega preocupada, mas tem algum risco, doutor? E eu falo que tudo tem risco. Sim. Nasceu, tem risco. Você está vivo, tem risco. Claro que o objetivo do pré-natal é controlar esses riscos. Paciente que tem um risco maior para determinada situação, você tem que controlar. Paciente pressão alta, tem que tomar um remédio, medir a pressão. Então, controlar o risco. Mas assim, o risco na hora do nascimento, acabamos muitas vezes, são inúmeras situações também. É um capítulo enorme, as complicações. Mas as principais, infecções, hemorragias, lesões de até uma cesariana pode ter uma lesão de bexiga. O parto não está isento, lesão do períneo, né? Lesão até do intestino, às vezes num parto muito assim prolongado, alguma situação mais grave assim. Então as complicações são inúmeras assim na gestação. E cada caso depende a situação, um caso específico vai ter sua complicação específica. Mas o mais importante com relação à complicação é acompanhar o pré-natal. E do pré-natal, o médico, junto com o paciente, eles vão decidir, vão ver o que é mais importante. O paciente está acima do peso, controlar o peso. O paciente tem diabetes, fazer a dieta. Assim, evitar, nós não vamos conseguir evitar a complicação. Sim. Mas o objetivo é controlar e diminuir as complicações. Na tua própria fala, você mostra, inclusive, alguns fatores de risco, né? Com certeza. Isso são facilmente identificados, assim, os fatores de risco, durante o pré-natal, na primeira consulta. Isso, o principal que nós enfrentamos aqui hoje em dia, sim, é a obesidade. Assim, a obesidade que cada vez mais mostra que o sobrepeso está cada vez mais importante na população. E a obesidade sozinha
para a gestação não é assim, o que vai acontecer uma gestante obesa? Se pensar só na obesidade, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, que aumenta a chance de ter infarto, de ter AVC, de ter até câncer, que já está muito comprovado, na gestante não é esse o problema. É que ela aumenta a chance de ter pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, que são as duas principais complicações, né? Então, isso é muito importante, identificar os fatores de risco e controlá-los. Ouvindo você falar, você me dá a oportunidade de fazer uma provocação imediata já. Parto normal ou parto cesárea? Essa pergunta não é fácil responder. A primeira coisa, assim, não existe o certo e errado, não tem o que é verdade absoluta. Para cada caso vai ter uma indicação. Para aquela gestante específica, talvez seja melhor o parto normal. Para outra, não. Talvez aquela seja uma cesariana. O que a gente vê é que essa discussão entre parto normal e cesárea envolve muitas questões. Às vezes questões políticas, às vezes questões individuais, às vezes questões econômicas. Então, é complicado a decisão entre parto normal ou cesariana, pensando numa resposta, parto normal ou cesariana. Alguns exemplos que eu costumo citar, assim, o que é importante para em questão de saúde pública, um parto normal ou cesárea? Se um gestor vai pensar que todo mundo na minha gestão no Brasil vai ter cesariana. Não existe sistema que aguente complicações cirúrgicas e tudo. Já no consultório privado, o que é mais importante? Depende, a paciente, doutor, eu sei como é o parto, sei como é a cesárea, mas eu quero ter um parto normal. Vamos esperar o parto normal, mas eu quero ter uma cesárea. Então vamos agendar a cesárea com data certa, o bebê maduro. Então esse é um caso, saúde pública e o privado. Outro caso que acontece, que divide muito assim, opiniões, assim, vai falar parto normal ou parto cesáreo. Depende, a paciente é de alto risco ou de risco habitual? Que a gente estava falando sobre complicações e sobre os fatores de risco. A gente sabe que a gestante que tem um alto risco para complicação, ela, como o próprio nome diz, alto risco. Precisa ser cesariano todo alto risco? De jeito nenhum, claro que não. Precisa ser parto normal todo baixo risco? Também de jeito nenhum. Mas o que acontece? Uma gestante diabética, está descompensada, o bebê cresceu demais, tem muito líquido, e não está mais, a gestação não vai chegar até 40 semanas, vai ter que ser interrompida antes, talvez para essa, com certeza, a via de parto pode ser a cesariana. Então, aí é mais uma questão entre o alto risco e o risco habitual. Então, a gente falou e dividiu entre o que é individual, o que é saúde coletiva, o que é alto risco, o que é de risco habitual. Também penso, assim, uma questão própria do indivíduo, né? Então, a paciente que fala para você, eu quero ter uma cesariana ou quero ter um parto, você pode dar a informação, a paciente tem que procurar. E isso acaba gerando conflito na rede pública. Por quê? Na rede pública, por questão econômica, por vários motivos, o que acontece? A paciente, infelizmente, não pode escolher a via de parto. E eu não acho que tem que escolher no momento. Precisa de muito avanço ainda para acontecer isso. Mas a paciente que está preocupada, está com muito medo, chega lá para ganhar seu bebê e fala, eu quero uma cesariana. O médico, infelizmente, não pode fazer. Ele vai ter que fazer o que é por indicação obstétrica. Então, isso acaba gerando conflito. Mas esses conflitos acabam sendo contornados, assim. Ou seja, resumindo, não existe o que é melhor, parto normal ou se é cesariano melhor. Sempre falo para as gestantes, eu quero que o bebê e a mãe fiquem bem. Se vai nascer de parto, se vai nascer de cesariana, pouco importa, assim, nascendo bem. Eu ia perguntar a sua opinião, então você já deixou claro que a tua opinião é que o bebê e a mãe... O bebê e a mãe nasçam bem, assim. E cada dia é um dia específico, não tem como pensar o que vai acontecer, né? Tudo que tem para ser parto normal, o que acontece? Vai lá e acaba precisando de uma cesárea. Já aconteceu, infelizmente, com algumas pacientes isso daí. E o contrário, eu já tive paciente com cesárea marcada, e foi ano passado isso, e a paciente chegou e ganhou no hospital, chegou ganhando. Eu nem fiquei sabendo, não deu nem tempo de ligar. Ela apareceu no consultório para conversar depois, né, na consulta do puerpério, e ficou brava, acabei ganhando de parto normal, mas vai ficar brava, acabou que não complicou, não teve nenhum problema, não deu nem tempo de fazer a cesariana. Então, esse certo e errado não existe, o importante mesmo é a mãe e o bebê ficarem bem, assim, esse é o mais importante. Para você que nos acompanha e curte a nossa página lá no Facebook, eu quero a tua opinião, parto normal ou cesárea? Doutor,
Aproveitando a oportunidade, já que estamos falando desse item aí do parto normal, parto cesárea, qual é a sua opinião relacionada à palavra humanização? Bom, esse é... Aí eu vou entrar numa fogueira. Porque o que acontece? A humanização, eu primeiro sou contra o termo humanização, né? Dá a impressão que o parto que não é parto humanizado é o parto do animal, o que é. O termo eu já acho um pouco errado. Como tudo, como até eu tinha dito antes, não existe um certo e errado. Claro, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, assim. O principal que eu acho ruim são duas coisas. A você ser muito radical, na minha opinião. Então, o radicalismo não leva a nada, assim. Não, só pode fazer cesárea, é um absurdo parto normal. Só pode ser parto normal, é um absurdo uma cesárea. O radicalismo é uma coisa que não é só na medicina, é na vida, na religião, na sociedade. O radicalismo nunca leva a coisas boas, né? E a outra coisa que eu acho assim, não deve levar a hora do nascimento, a hora do parto, não deve ser alvo de ativismo. Então, o que muda ser um ativista? Tem que ser parto na banheira. Eu acho que já vi acontecer, em Curitiba já aconteceu várias vezes, lá na maternidade que eu acompanhava, Vitor Ferreira do Amaral. Mas isso como ativismo, e só isso é o bom ou isso é o ruim, eu acho que não cabe. Eu acho que o ativismo é nascer bem, a mãe ficar bem. Então, o ser humanizado, eu acho que é o que o próprio termo fala, tratar melhor o paciente, com respeito, com dignidade. Eu acho que acaba que isso, espero que todo médico tenha isso em mente fazer, não precisa ter um movimento sobre isso. Sobre a relação a humanização do parto, eu acho importante algumas coisas, alguns aspectos. Eu acho sobre, principalmente, diminuição de intervenção, tanto cirúrgica, quanto, às vezes, algum procedimento que não faria bem a paciente, mas com ressalvas, né? Uma ressalva que é um termo que acaba sendo um dos ativismos do parto humanizado, é a realização ou não da episiotomia, que nada mais é um corte no períneo por alguns tipos de parto. O que acontece? Eu acho, e essa opinião é compartilhada por muitos especialistas, que não deve ser feito de rotina. Então, toda gestante que chega vai ganhar de parto tem que fazer um corte no períneo. Mas, qual que é o grande problema? Usar isso, o radicalismo, falar, então é proibido, em hipótese nenhuma pode fazer episiotomia. E isso gera um conflito. O médico ali, na hora de atender, está demorando o parto. Ele viu que uma paciente que tem 40 quilos, um bebê de 4 quilos, e está nascendo. Ele acha que vai ter uma laceração que vai prejudicar o intestino da mãe, vai prejudicar toda uma laceração de músculo, de todo o períneo. E ele acha que é melhor fazer o corte. Essa opinião é do médico, é uma indicação médica, é um procedimento médico e não deve ser julgado como errado ou certo, deve ser julgado quando precisa ou não precisa. Ninguém vai pensar se alguém sofreu um acidente, precisa ou não operar aquela pessoa que sofreu um acidente, não tem discussão, não tem um ativismo em relação a isso. Em relação ao parto, acaba que muita gente acaba dando pitacos. É conduta e critério. Conduta e critério. Nada em excesso, nada em excesso. Outra coisa que eu acho importante, a humanização do parto acabou trazendo a questão do acompanhante. Eu acho muito interessante, ajuda, muitas vezes ajuda. São raros os casos que atrapalham. Assim, no dia a dia a gente vê, é raro o caso que atrapalha. Desmaia lá na sala de parto. Mas é muito, muito raro. O que eu acho de importante é esse acompanhamento, que a paciente fica mais relaxada, fica mais tranquila na hora do nascimento. Mas algumas ressalvas. Falando sobre humanização, um governo que, por exemplo, resolve pôr uma lei, tem que ter um acompanhante. Eu acho justo, porque por desconhecimento, às vezes da paciente, às vezes do hospital, às vezes do profissional médico, não sabe que tem o direito ao acompanhante, mas ele acaba, em alguns lugares, acaba criando alguns problemas. Aqui, em alguns hospitais que a gente acompanha, a gente sabe que não existe um local que nasce, somente vai ter cesarianas, ou somente parto normal. Aquela é uma circulação livre que não tem tantos profissionais para poder acompanhar o pai, poder acompanhar a avó que vai assistir. O que acontece? Vai nascer um parto, uma cesárea, e do lado tem uma cirurgia oncológica, do lado tem uma cirurgia mais grave, e já tem bastante gente circulando. Na sala que aumenta a infecção, vai entrar mais um que não foi treinado.
Então, assim, eu tenho essas ressalvas, assim, acho que tem que melhorar muito isso e não questão de lei. A lei que fala que tem que acompanhar, não é essa a questão de local melhor de nascimento. Lá na saúde pública, preparar o familiar, né? Com certeza, privada também, eu não vejo distinção ali, porque no centro cirúrgico tem que saber se portar, não é uma coisa, pode aumentar a infecção, você acabar trazendo dano. Tá, com certeza, sim. Falando em dano, mais uma provocação técnica aqui, uma pergunta um tanto quanto delicada, já que Saúde em Foco é um programa polêmico também. Qual é a sua opinião em relação à legalização do aborto? Mais um assunto polêmico, né? Bom, eu acho assim, a legalização ou não do aborto depende de muitos fatores. A gente pode começar enumerando os fatores, são fatores religiosos. Isso depende de cada país, de cada localização, se a religião é a favor ou contra, se aquele estado onde vai ter ou não uma legalização, o estado laico ou não. No Brasil, em teoria, nós estamos num estado laico, então seria contra uma religião influenciar numa decisão do governo. Mas a gente sabe que no dia a dia, como a religião, o catolicismo, os evangelhos são as maiorias religiosas no Brasil, acabam sendo contra. Isso influencia. Outra questão é pessoal, a paciente ou quem está tendo aquele sofrimento que acha que a solução é essa, não cabe a você, não cabe a mim julgar. É uma questão muito complicada, assim. Fora tudo essa questão religiosa, essa questão social, individual de cada pessoa, o que a gente sabe que acontece? Surgiu recentemente, por causa da infecção do Zika vírus, causando muitos bebês com malformações, principalmente a microcefalia, voltou à tona esse assunto de legalizar o aborto. Então, até uma questão temporal, agora que está em ascensão o número de mal formados, os bebezinhos, então vai legalizar. É complicada essa questão, assim. O Dr. Drauzio Varella, assisti essa entrevista, foi na BBC em fevereiro de 2016, e o Dr. Drauzio Varella, todo mundo conhece o best-seller que ele fez, né? E o que acontece? Ele falou que o aborto é uma questão, não é tão simples assim, legalizar ou não legalizar. O que ele fala é que, no Brasil, o aborto já é liberado, e que a proibição pune aquele que é mais desfavorecido. O que ele fala? Na verdade, é a opinião do Drauzio Varella, mas ele fala o que acontece e a realidade em grandes centros. A paciente que tem dinheiro vai gastar alguns milhares de reais, vai chegar numa situação até razoável de segurança e vai conseguir abortar. Já aquela paciente que não tem muito dinheiro, já tem 3 filhos em casa, não conseguindo dar comida para as crianças e vai com uma amiga e põe uma agulha de crochê dentro do útero. O que acontece? Tem uma infecção, aquilo não vai para o hospital de medo de acontecer alguma coisa, de ir presa e ser punida. E o que acontece? Chega no hospital já em estado final, não tem mais o que fazer e morre. Isso vai engrossar uma estatística e ela foi punida pela sociedade, uma lei que... Então, é complicado você falar que no Brasil é proibido o aborto, mas ocorre aborto? Ocorre. Ninguém aqui vai falar que não existe aborto. Eu, particularmente, infelizmente, sou contra, mas por questão pessoal. Sim. Eu acho que existem outras maneiras de resolver, assim. O principal é o planejamento familiar. Por que alguém de 19 anos tem 3 filhos? Talvez se o aborto fosse liberado no Brasil hoje, ela teria 3 abortos. É o certo isso? Claro que não, ela não deveria ter engravidado nenhuma das 3 vezes. Então, o planejamento familiar é o caminho a ser seguido. Mas também nunca vou julgar uma paciente que tem um bebê com malformação, que ela sabe que a chance daquele bebê sobreviver é muito baixa, ele vai acabar sofrendo muito, e ela no desespero, ou ela conscientemente resolve fazer. Agora, isso fazer sem assistência ou com assistência, se é o médico que tem que ir atrás, se é o governo, é uma situação muito complicada, assim. Na realidade, a gente volta lá na saúde pública, né? Eu, particularmente, também sou contra. Volta na saúde pública. A nossa opinião ser contra a favor pro estado geral. Aqui, o principal, eu acho, assim, no dia a dia, é a influência religiosa, o que mais pesa, assim. A gente vê dia a dia
Aqui em Guarapuava eu acho muito raro de ver uma cidade que não é muito grande. Mas em grandes centros a gente sabe que vê dia a dia, acontece com frequência complicação relacionada ao aborto provocado em clínica clandestina e sem condição nenhuma. Então, paciente que vai morrer por causa disso. Sim. Agora, se isso um dia vai ser liberado ou não vai ser liberado, eu não sei. O Drauzio Varela falou mais uma frase no final, assim, uma questão religiosa, ele explica que muitos religiosos, eles pregam não, são contra o aborto. Mas o Drauzio Varela acaba falando que você pode ser contra, mas então você não faça, mas não pode proibir que os outros façam. Eu acho que é por aí, assim, na questão individual. Mas agora, o principal é o planejamento familiar. Engravidar só realmente se for pensar em ter um filho, não por descuido ou por algum outro motivo, assim. Já deixo para os próximos programas a gente voltar a discutir esse assunto, quem sabe especificamente sobre isso, de uma forma diferente, vamos pensar. Com certeza. Doutor, para os nossos telespectadores, vou te pedir 2 dicas. Uma dica para aquela mulher que está querendo engravidar e uma dica de saúde para aquela mulher que já está grávida, na opinião do obstetra. Na opinião do obstetra. A paciente que está querendo engravidar hoje, eu aconselharia, assim como o CDC, órgão americano de controle de infecções, assim como o colégio em inglês, o Royal College, falam, esperar. O Ministério da Saúde acabou falando, isso é tudo por culpa de um mosquito, que cada um pode ir na casa lá e acaba tirando onde o criador dos mosquitos, e por causa desse mosquito, o Zika vírus, que é esse vírus que está causando microcefalia. Qual que é a nossa ideia? A gente está esperando sair muito mais coisa. Mais informação, né? Mais informação. Mas o que acontece? É recomendado esperar. E o período principal é agora, que está calor, que tem muito mais insetos e você vai viajar para o Nordeste. Essas coisas são muito mais importantes. Em Guarapuava, nossa cidade, nós não temos nenhum caso confirmado. Não tem nenhum caso confirmado. O que acontece é o seguinte... Infelizmente, aqui é mais frio. Aqui é mais frio para esse tipo de proliferação. Mas todo mundo acaba viajando. Todo mundo acaba indo para uma cidade perto. E andou poucos quilômetros daqui. Já tivemos focos em cidades muito próximas daqui. E daqui a pouco tem Olimpíadas. E daqui a pouco tem Olimpíadas que vai circular ainda mais. Com relação a essa dica, esperar. Com relação a dicas de quem já está gestante, com relação ao Zika vírus, usar o repelente. São várias as marcas, são vários o tipo, tem por spray, tem por cremes, mas o importante é usar o repelente, principalmente em região onde está comprovado. E onde que está comprovado? São várias cidades no Brasil. O lugar principal, o Nordeste. Vai para o Nordeste, eu não iria. Nesse momento eu não iria. Com certeza. Você pode perceber que a gente tem vários assuntos para abordar com o Dr. Rodrigo Feijó. Então, ele já aceitou para os próximos programas, aí a gente volta a discutir obstetrícia. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela tua disponibilidade. O prazer é meu. Todos os nossos telespectadores, em nome do apresentador, agradecem as informações que você trouxe. Eu agradeço o convite, espero na próxima mais informações para todo mundo, que sempre é importante. E obrigado a todos. É isso aí, pessoal, estamos encerrando mais um Saúde em Foco. Para você que tem uma curiosidade, uma sugestão de tema, para você que quer ver aqui um profissional de saúde, manda lá no meu e-mail, enfermeiraemanuel@hotmail.com. Mande seu recado, peça seu abraço, 42 9927 5216. Eu quero teu WhatsApp. Semana que vem eu espero você.